Espaço agora neste jornal para falarmos do território. As assimetrias, os modelos de governação e o investimento são alguns dos temas a abordar. Ora, acompanham-nos neste debate, através de Skype, José Reis, professor de Economia da Universidade de Coimbra e investigador do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, e em estudo, presencialmente, tenho comigo Álvaro Costa, professor da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, a quem agradeço também. Obrigada aos dois por estarem connosco e começamos por olhar alguns dos números que marcam este dia. Ora, Portugal registrou hoje uma queda histórica do PIB, muito justificada pelo governo com os números da pandemia. Mas se olharmos para aquilo que são os números, aliás, dos últimos 20 anos, percebemos que o crescimento português foi muito pouco ao longo destas 2 décadas. Ora, convém perguntar, perante estes dados e estes números, como é que aqui chegamos? Álvaro Costa, muito boa noite. Qual é o estado do território para chegarmos a estes números e a este desenvolvimento? Muito boa noite, obrigado pelo convite. Eu acho que há uma desadequação entre a gestão do território e a realidade do que se passa nesse território, porque os países acabam por crescer em função das suas estruturas de gestão e, portanto, está provado que a forma como as instituições funcionam é determinante para o crescimento dos territórios. E, portanto, nós temos claramente instituições, um quadro político de organização da gestão do território que é desadequada para o território que temos e, portanto, isso é básico que vai ter de se alterar para nós podermos ter crescimentos como os outros países. Quando diz que há uma gestão errada desse mesmo território, ou seja, é preciso criar mecanismos para que a gestão seja melhorada. Há forma de o fazer? Simplesmente ou de forma simples? Eu acho que nós chegamos a um ponto que nós vamos ter mesmo de regionalizar o país. Porque nós temos um quadro de gestão, uma divisão da forma como se gerem os dinheiros investidos pelo Estado, que faz com que tenhamos partes do território que não têm a mesma gestão. Isto não se passa muito com o Algarve ou com a área metropolitana de Lisboa, que tem as NUTS 2 iguais às NUTS 3, e com a criação das comunidades intermunicipais acabam por ter alguma coordenação política, mas a região norte, a região centro e a região do Alentejo, portanto, nesse aspecto sofrem, porque é difícil ter esta articulação das políticas públicas com o que é necessário investir. Professor José Reis, olhando também para a situação atual, para o estado do território, consegue encontrar razões para o lugar onde nos encontramos hoje? Sim, certamente. Eu partilho esta ideia que acaba de ser expressa de que nós temos um problema de administração do território. Eu diria até que nós precisamos de uma profunda reforma do Estado na sua relação com o território e que uma das razões da regionalização, para ir direto ao assunto, é exatamente ela ser um instrumento fundamental de reforma do Estado, querendo isto dizer uma capacidade não apenas de aproximação maior da administração ao território, mas de planeamento daquilo que queremos fazer no território e, portanto, as questões administrativas, as questões da forma do Estado são absolutamente decisivas. Eram há 20 anos, quando discutíamos a regionalização e até antes disso, e são-no agora de forma ainda mais profunda. Por uma razão muito simples, é que neste século, no século XXI, nos últimos 20 anos, nós tivemos em Portugal uma convulsão territorial que nunca tínhamos tido em épocas anteriores. E ela consiste em 2 coisas muito simples, ou em 3, se quisermos, todas elas muito simples. Em primeiro lugar, a enorme fragilização das cidades médias, do nosso sistema urbano. Isto é, as cidades que em qualquer situação deviam ser elementos principais, mesmo que isso depois fosse injusto noutro plano, de aglomeração de pessoas, de atividade, de dinamismo económico, as nossas cidades médias, todas elas, estão numa enorme fragilização. O nosso sistema urbano
decompôs-se, digamos assim. Em segundo lugar, isto acontece porque nós temos em Portugal um modelo unipolar. Quer dizer, é do ponto de vista da concentração de recursos, a área metropolitana de Lisboa constituiu-se no nosso único polo de desenvolvimento. E, em terceiro lugar, por causa disto e refletindo isto, nós temos um país que se desindustrializou, que se especializou mal, no turismo, por exemplo, e que, portanto, por causa disso, debilitou a economia. O território precisa de economia, precisa de atividades, precisa de capacidade. Estas são, creio eu, 3 razões que nos mostram o estado a que chegamos, mas também nos mostram a solução, digamos assim. E por isso, quando falarmos de soluções, talvez tenhamos que voltar, eu pelo menos procurarei voltar a estes pontos. Já lá vamos então a essas soluções e penso que o diagnóstico fica também claro. Professor Álvaro Costa, perante esta análise que os dois fazem, quase muito simples logo no início, quando eu perguntei qual era o problema, falaram-me logo na regionalização. A pergunta é então porquê que não se avança para esta forma de gestão descentralizada, porquê que não se avança efetivamente para a regionalização, porquê que há tantos entraves a esta solução? Bem, isso já é uma pergunta de outro pronto, que tem outras vertentes, porque isto tem a ver com opções políticas dos nossos governantes. Portanto, a regionalização não tem sido algo um bocado difícil, mesmo a descentralização, mas é algo que eu acho que agora é inevitável, porque eu acho que agora começam os governantes a ficar conscientes que este modelo não funciona. Isto é um modelo que já era ultrapassado há 25 anos e, portanto, nós já há 25 anos provavelmente éramos do país mais centralizado da Europa em muitas coisas e hoje é claro, ainda mais, e por isso é que nós não crescemos. Portanto, começa a haver, eu acho que um consenso que isto tem de se alterar e, portanto, isso será o passo para introduzir alguma ruptura nesta gestão. Portanto, eu penso que agora é mais consensual às pessoas e aos políticos, porque também não se consegue fazer nenhuma alteração se nós não a quisermos fazer como comunidade, não é? Portanto, os políticos não conseguem fazer nada que a gente não queira, não é? E eu acho que agora começa a ser consensual. Olhando para outros exemplos, professor Álvaro Costa, há exemplos já que a descentralização funciona, ou seja, que ajudem a convencer as pessoas, que ajudem a convencer, de facto, depois os governantes de que este é o modelo certo. É que nós vemos alguns modelos descentralizados, formas de gerir, nomeadamente nos transportes e noutras áreas, que parecem dar resultado. Acha que são bons exemplos? Em Portugal, qualquer pequena descentralização tem êxito, porque o país está tão centralizado que passar um nível de decisão para níveis diferentes e mais próximo das pessoas, normalmente produz bons resultados. Portanto, nós temos de ter a noção que os países mais ricos são países em que grande parte ou uma maior fatia do orçamento é gasta por instâncias de decisão mais locais. Portanto, nós somos um país em que a maior parte do orçamento é gasto pelo Governo, pelo Estado Central, e, portanto, existe muito pouca participação das pessoas nas decisões dos investimentos e, portanto, é por isso que nós muitas vezes achamos que os investimentos são mal feitos porque não estão de acordo com o que as pessoas querem, porque não são feitos e decididos por pessoas que estão próximos das pessoas, não é? E, portanto, isso é inevitável. Portanto, os países mais ricos têm grande parte do orçamento, ou uma maior fatia do orçamento, gasta por instâncias de decisão mais baixas. No nosso país, no passado recente, foram feitas algumas alterações substanciais que vão nesse sentido. Por exemplo, nos transportes, a passagem de muitas das competências para as câmaras ou para as comunidades intermunicipais na organização dos transportes é um passo qualitativo. Por exemplo, a passagem grande. da STCP no Grande Porto para as mãos dos municípios. Isso ainda é mais interessante. Assim, nós éramos, há 25 anos, o único país da Europa que tinha uma empresa de transportes coletivos local dependente do Poder Central.
E, portanto, o que nós fizemos agora é algo que é feito com um lag de 25 anos. Isso não faz sentido que seja o Governo a decidir as linhas da STCP no Porto ou as linhas da Carris em Lisboa. E a empresa foi dependente do Estado até ao ano passado. Portanto, isso é algo que não faz sentido. Era um modelo que devia ser adotado e seguido noutras empresas? Sim, nós temos agora realidades que estão muito centralizadas e que nós devemos pensar os modelos de gestão. Porque, repare, nós somos um país, por exemplo, nós temos 2 companhias de transporte aéreo. A maior parte dos países da Europa não tem nenhuma companhia de transporte aéreo e nós temos 2 na posse pública. Portanto, nós temos um quadro em que o Estado controla muita parte do setor dos transportes de forma centralizada, sendo em muitos casos problemas locais. Repare, nós temos a gestão dos aeroportos integrada como um monopólio. Ora, isso não acontece noutros países em que têm gestão destas infraestruturas, estão muito ligadas à economia local e as que estão mais ligadas têm um envolvimento... Mas aí no caso da TAP, por exemplo, não se prevêem grandes mudanças de fundo, pelo menos daquilo que vamos conhecendo. Vamos ver. Eu tenho esperança que haja alguma racionalidade no gasto dos dinheiros públicos e se perceba que nós somos um país pobre e que os países ricos não têm empresas daquele tipo na sua posse. Aliás, nós somos dos poucos países do mundo que têm uma companhia pública de transporte aéreo. Portanto, porque temos um Estado muito participativo na economia, um Estado muito participativo na gestão de pequenas coisas que não deve estar envolvido. Professor José Reis, há pouco tocou aí num ponto que tem a ver exatamente com o colocar a economia nos territórios, que só assim será possível, e entrando aqui já um bocadinho no campo das soluções e na forma como podemos sair deste local onde nos encontramos, na forma onde o país pode de facto dar o salto. Como é que se faz essa questão? Como é que se coloca a economia nas regiões? Nós temos ouvido falar muito na reindustrialização, foi de resto um tema que foi repescado para a agenda política, nos últimos tempos mais apagado, mas chegou a ser usado até por este governo. É por aí o caminho? Creio que sim. Nós, mal de nós, se não vamos tirar proveito daquilo que dramaticamente estamos a aprender com a pandemia. E aquilo que estamos a aprender é, no fundo, quão graves são algumas das nossas vulnerabilidades, algumas das nossas dependências. Por exemplo, da capacidade de produzir em termos industriais. Da mesma forma, também pode ser que consigamos aprender com esta situação grave que lidar com o território não é, digamos assim, uma mera ação de descentralização, embora a descentralização seja muito importante, ou não é dar funções a estes ou àqueles. Lidar com o território é planear e sabermos, na verdade, de um ponto de vista consensual, quer dizer, chegando a pontos consensuais, o que é que nós queremos fazer com o país e o que é que queremos fazer em cada parte do país. Isto é, eu gostava que o nosso governo, assim como evidentemente as instâncias regionais de planeamento, nos dissessem o que é que querem fazer na área metropolitana do Porto, o que é que querem fazer no Val do Ave, como é que entendem Viseu, ou como é que entendem Castelo Branco, ou como é que entendem Coimbra, do ponto de vista da sua função no país, do ponto de vista da maneira como vão criar emprego, como vamos fixar população e, por isso, qual é o projeto de economia. Como é que vamos desenvolver a nossa indústria e onde? Com que cadeias produtivas? Com que relações entre as empresas? Por exemplo, para que aquilo que nós possamos produzir em Portugal o produzamos com o máximo de incorporação de valor nacional. Portanto, eu diria, nós precisamos de ter planeamento e precisamos de ter, desculpa-me a expressão, um bocadinho exagerada, mas precisamos de ter um destino para cada território, ter uma ideia. Eu gostava que os ministros
que o Ministro do Planeamento, por exemplo, que há bocadinho eu gostei de ouvir aqui sobre aquilo que ele esteve a falar, não é essa a questão, mas que o Ministro do Planeamento não nos dissesse apenas como é que se distribui ou se realiza ou se executa fundos estruturais nas regiões. Queria que nós soubéssemos para as 5 NUTS 2, mas também para cada NUTS 3. Isso é muito importante cada vez mais no país, porque no fundo é uma aproximação àquela questão das cidades, do sistema urbano e dos territórios que estão perto das cidades, qual é, digamos, aquilo que vai dar vida material àqueles territórios, que vai fixar a população, que vai qualificar os seus mercados de trabalho. Portanto, nós precisamos de planear, precisamos de ter uma noção clara à escala do país, uma unidade, à escala das 5 regiões, 5 unidades, e depois à escala das várias NUTS 3, como é que organizamos as coisas. Ora, para isso, a regionalização é essencial. Há pouco, dizia o professor Álvaro Costa, e eu estou de acordo com ele, e correspondendo a uma pergunta sua, em certas instâncias há um consenso absoluto, por exemplo, no quadro da OCDE. Eu recordo que a Assembleia da República, há pouco tempo, nomeou uma comissão independente, presidida pelo engenheiro João Cravinho, que produziu um relatório de enorme qualidade, um relatório dessa comissão independente, exatamente sobre a regionalização, enquanto modelo administrativo, enquanto modelo de desenvolvimento. Uma das instâncias que deu apoio a esse trabalho foi a OCDE, que justamente numa conferência aí no Porto veio mostrar como a OCDE dá valor, como analisa e como tira consequências positivas do Professor, que... mas parece que depois isso não tem propriamente consequências políticas, ou seja, esses relatórios, essas opiniões que são produzidas depois não têm, na prática, uma evidência, não se realizam de certa forma. Porque o mundo, infelizmente, não é assim tão simples, não é? É mais complicado. E há 2 questões que vêm complicar esse mundo. Uma é de nível político, o professor Álvaro Costa também já disse, não nos esqueçamos que o atual Presidente da República foi quem meteu o pau na engrenagem quando nos preparávamos para regionalizar no fim do século passado, inventando aquele referendo absurdo. Portanto, é uma questão política, sim, é verdade. A nossa estrutura política, as nossas instâncias políticas não têm a consciência que deviam ter da importância da reforma do Estado através da regionalização. Mas também há um outro problema, e aí temos que o enfrentar com galhardia, digamos assim. A questão da regionalização não é uma questão que ande na boca do mundo. Não se discute nos cafés, os cafés agora infelizmente estão fechados. Ou seja, nós ainda não percebemos quanto a ausência de um conjunto de mecanismos de planeamento, de organização regional, tornam o país estreito, definham, como eu dizia, as cidades, as regiões. Ou seja, é preciso convencer a opinião pública, de certa forma. Professor, deixe-me só ouvir aqui o professor Álvaro Costa, nós estamos a entrar mesmo nos minutos finais. Deixe-me... Sim, diga. Também quero que nós tivéssemos consciência do que esta pandemia nos mostrou. O país é frágil, é vulnerável e é vulnerável nos seus territórios. E poderia ser menos se esses territórios estivessem mais bem organizados e fossem mais robustos. Muito bem. Professor, deixe-me só ouvir aqui então o professor Álvaro Costa, porque vi que ao ouvir a intervenção várias vezes foi abanando com a cabeça também, quase que a concordar com algumas das ideias. Eu gostei muito desta intervenção do professor José Reis, porque é uma coisa engraçada que a gente vê nos políticos. Se reparar, o governo normalmente quando quer gastar dinheiros públicos, portanto, estes fundos estruturais, diz um montante, não diz o que resolve. Diz assim, nós vamos dar isto para aqui, para isto para ali, vamos gastar tanto. E a métrica é o que gasta. E quanto gasta mais, pensa que está a fazer melhor. Um autarca não diz isso. É muito raro um autarca dizer assim, eu gastei na recuperação daquela escola tanto. Não, recuperou a escola. É o que fez. Quer dizer, o autarca não é, normalmente, as pessoas não avaliam pelo que gasta. Não têm a métrica que gastar muito é fazer muito.
o Estado tem essa métrica e muitas vezes gasta muito não fazendo nada, mas injeta dinheiro. Agora, o que o professor José Reis falou é muito importante. O mais importante é a economia. E a economia é diferente de território para território. E para isso é preciso know-how para saber a economia que deve ser montada em cada um dos territórios, e isto precisa muito de know-how, porque os territórios em Portugal são muito diferentes. O Norte é muito diferente do que é o Centro ou do que é o Sul, e, portanto, as realidades económicas e as intervenções têm de ser completamente diferentes. Apesar de estarmos um bocadinho longe, acredita que esta regionalização poderá avançar ainda durante esta legislatura? Eu já percebi que isto, portanto, depende muito. Portanto, o professor José Reis falou, isto não é uma conversa de café, os cafés até estão fechados, não é? E portanto, não há pressão política para isto ocorrer. Mas vai haver um momento que as pessoas vão perceber que Portugal vai continuar a ser um país que vai perder riqueza no ranking dos outros países e, portanto, isto tem de ser feito, senão... Professor José Reis, para terminar também, tem alguma expectativa que o processo avance mais rapidamente? Gostaria que sim, e gostaria sobretudo de uma coisa. Como este debate aqui, na sua singularidade, demonstra, nós somos capazes e precisamos de discutir o território. Nós em Portugal temos um grande obstáculo para discutir bem o território, que é reduzir tudo a uma questão de litoral interior. Isso é quase uma caricatura. É verdade que o interior existe, tem problemas graves, mas o problema do território, como procurei aqui demonstrar, tem que ser concebido a partir de todas as suas forças e por isso falei nas cidades, falei na economia. Eu gostaria que houvesse a clarividência de pensarmos que temos que reorganizar a sociedade e a economia de outra maneira e com isso temos que reorganizar o Estado, incluindo na sua feição administrativa e que possamos fazer agora a regionalização, se me permite dizer assim, para que sejamos como os outros países que já tiveram essa inteligência há mais tempo. Muito bem, professor José Reis, fica essa nota final. Agradeço-lhe a disponibilidade para estar connosco. Muito obrigada também ao professor Álvaro Costa. Quanto a nós, cá estaremos certamente para debater, como sempre, as questões do território e perceber também a importância que elas têm num contexto geral do país. É assim que terminamos o Jornal Diário desta terça-feira. Regressamos amanhã com um novo Jornal Diário. Fique desse lado na nossa companhia e tenha uma boa noite.